primeira epístola, ou epístola é uma única, aos Gálatas, no capítulo 1, os versículos 5, ou melhor, 6 ao 12. São poucos versículos, coloca no telão, Gálatas, capítulo de número 1, versos 6 ao 12. Todos encontraram? Digam amém. Paulo diz assim: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além de que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E você diga amém. Toma o seu assento um minutinho só. Cuidado com o quinto evangelho. Eu diria também outras palavras, o outro evangelho, baseado nas palavras do apóstolo São Paulo. Todos nós sabemos que Paulo, o apóstolo, ele foi levantado por Deus como defensor do evangelho. E é interessante que aqui ele descreve, na sua jornada ministerial, homens, tá? Homens que estavam destroçando o evangelho a despeito das suas crenças progressivas, numa cultura marcada de questionamento e de dúvidas. E você, quando lê a Bíblia, você vai encontrar que na Bíblia nós encontramos o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de Mateus, ou na ordem cronológica, o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Mas há agora também um quinto evangelho, que eu posso denominar o evangelho das ofertas, o evangelho da grande liquidação, em que os pregadores oferecem algumas vantagens para o pecador aceitar a Cristo. E é interessante que esse quinto evangelho, ele é tirado, dos outros evangelhos. Eles tiram um versículo aqui, fora do seu contexto, tiram um outro versículo ali do evangelho de Mateus, tiram um outro do evangelho de João, mas tudo fora do contexto. E aí eles juntam tudo, faz uma salada de frutas e dá para o povo. E sabe que o povo gosta? Porque é o evangelho da facilidade. É o evangelho que Paulo diz aqui,
que se alguém vos pregar um outro evangelho, além do que ele pregou e deixou para nós aqui nas suas cartas paulinas, todas as epístolas de Paulo, ele diz, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que temos anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Não abraceis esse evangelho, porque é falso. É falso. E ele diz aqui, ainda que, verso de número 8, ainda que se nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho, além do que nós temos anunciado, seja maldito. Ele diz, pode se levantar entre nós, até mesmo eu, nós mesmos, ou até um anjo descer do céu. E a gente vê por aí, irmão, e sabe que parece que esses lugares lotam, rapaz. É gente revelando CPF das pessoas, a placa do carro, o Renavan do carro. Ele já fez uma pesquisa que hoje a mídia oferece, a tecnologia da mídia oferece para você saber tudo das pessoas. E aí eles pegam pessoas e começam a revelar. E as pessoas choram, as pessoas sem conhecimento da palavra de Deus, elas aceitam isso. Aí quando vem um pregador falando sobre arrependimento, falando sobre santidade, falando sobre conversão, falando sobre renúncia para ter um encontro com Deus, as pessoas não querem. Cuidado com o quinto evangelho. Paulo denominou o outro evangelho, ou seja, que não é o evangelho de Cristo. E ele é tão contundente aqui, que no versículo 10 ele diz, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar os homens. Ele diz, se fosse para mim agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Ele ficaria lá como escravo, quando era antes, perseguindo o povo de Deus. Mas quando Paulo teve um encontro genuíno com Cristo Jesus, a vida dele mudou. E ele diz, agora eu não estou agradando mais a homens, porque naquela época da sua conversão, ele tinha cartas, poderes em suas mãos, para prender cristão, levar preso lá para Damasco, para Jerusalém. Ele tinha autoridade dos magistrados. Mas ele diz, agora eu não estou agradando mais os homens. Eu fui chamado para ser servo e agradar a Cristo. Cuidado com esse outro evangelho. Claro que ele é mais atraente. Claro que ele soa segundo as nossas necessidades, de uma forma mais bonita aos nossos ouvidos. Ele é mais atraente. É o evangelho da barganha, é o evangelho da facilidade. Olha, vem como está e continua do jeito que você entrou. Não tem mudança, não tem conversão, não tem arrependimento. E esses lugares está lotado. Mas eu fico pensando no momento quando Jesus vir arrebatar a igreja. Você que gosta desse tipo de evangelho, você que aplaude alguns pregadores da mídia aí, e você, rapaz, pregando para uma multidão, mas uma multidão que não conhece a Cristo, uma multidão que ainda não teve o encontro com Jesus e ainda não teve o novo nascimento. Porque Jesus deixou claro para Nicodemos, você quer ver o reino de Deus? Primeiro ele diz ver, depois ele diz entrar. Na verdade vos digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Depois ele repete novamente, ele diz, e não pode entrar, nem ver e nem entrar, se não nascer de novo. Então, vamos ficar com essas verdades da palavra, irmão.
infelizmente, esse outro evangelho, o quinto evangelho, que é tirado dos outros evangelhos. Eles tiram um pedacinho aqui, né? Por exemplo, eles tiram lá, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis também. Vós vencereis também não está. Claro que em Cristo, Paulo veio depois, em Cristo, com vida nova, vida no altar, Paulo diz categoricamente, olha, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Só que você esquece de examinar o contexto. Mais vencedores no quê? Vê o contexto lá, de Romanos capítulo de número 8, vê lá, fala de perseguição, de espada, de você ser perseguido, ser achincalhado pelas pessoas, estas coisas, não é as que você imagina, que então em todas as coisas sou mais do que vencedor. Aí você está na corda bamba, não obedece a palavra e quer obter a vitória. Não, em todas estas coisas, você tem que examinar o contexto. Aí fala perseguição, espada, e calúnia, e males desta vida, tantos males dessa vida. Mas nada do que você pensa está incluso. Só aquilo que está escrito lá. Então, cuidado com o quinto evangelho. Paulo diz, olha, eu estou maravilhado com vocês, porque eu me ausentei um pouco da igreja aqui, ou as igrejas da Galácia, eu me ausentei um pouco e tão depressa vocês passaram de uma coisa para outra. Ele diz no verso de número 6, maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou pela sua graça para o outro evangelho. Por quê? Porque os bonitinhos vieram anunciando um outro evangelho bem atraente, com mais facilidade, com mais prosperidade. Eles dizem, o que, rapaz? Paulo passou por aqui quando abriu as igrejas, ele vinha com a palavra rude, como ele mesmo disse, eu sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento. Ele veio com aquela cara sisuda, fria, muito duro. Agora está vindo uns novos pregadores aqui para a Galácia, e olha, nós vamos aderir. E eles tão depressa passaram daquele que vos chamou pela sua graça para um outro evangelho. Estavam perdidos. Fiquem em pé, irmãos. Cuidado com o quinto evangelho, tá? Tem o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João, mas agora tem o quinto evangelho, que as pessoas pegam um pedacinho aqui, fora do contexto, um outro versículo ali, bate no liquidificador, faz uma salada de frutas e dá para o povo, e o povo gosta. Mas que maravilha, rapaz, que maravilha, o povo gosta, irmão. Só que não tem mudança, não tem conversão, não tem salvação, não tem perdão de pecados. Cuidado.